meditar na palavra de Deus. Hoje o tema será, não somos os super-heróis que as pessoas imaginam. Não somos os super-heróis que as pessoas imaginam. É o tema, né? A gente vai trabalhar 2 Coríntios, fazer uma meditação aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 até o verso 10, tá? Do verso 7 ao verso 10. Irmão Carlos, Deus abençoe, bom dia. Irmã Rosângela, bom dia. Deus abençoe os irmãos. Estão chegando. Bom, o 2 Coríntios, para quem está acompanhando aí, 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10, tá bom? Gabriel Dias, isso aí, ó. Chegando, acordando cedo, hein? Vamos lá. Verso 7 então, de 2 Coríntios, capítulo 12, tá? A carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. O sentido mesmo é esse mesmo, né? Agredir, né? O sentido é esse, a fim de que não me exalte. Bom, vamos lá. Vamos ler com calma. Paulo está falando. Esse aqui é o texto do espinho na carne, né? Ele está falando. E para que não me ensoberbecesse, ou seja, não ficasse soberbo, tá? Soberbo, achando que tinha alguma coisa, que podia alguma coisa, que era melhor do que os outros. Então é isso, para não ficar soberbo. Essa é a ideia, tá? Como a grandeza das revelações que Paulo recebera, porque Paulo recebeu muitas revelações, e Paulo também teve uma experiência fantástica, um tipo de arrebatamento, digamos assim, quando ele, em êxtase, ele foi conduzido, levado aos céus. Então, isso daí poderia deixar Paulo soberbo, poderia deixar Paulo, digamos, metido, né? Um homem espiritual metido. Tem muitos metidos por aí, né? Muita gente que acha que são alguma coisa, né? Porque tem isso ou tem aquilo. Infelizmente, no mundo cristão, tem muita gente que acha que é alguma coisa, entendeu? Que acha que é alguma coisa, que sabe alguma coisa. Infelizmente, tem. Paulo, para que isso não acontecesse com ele? Até porque Deus iria usá-lo de uma forma poderosa. Então, Paulo tinha que ficar bem humilde para ser usado por Deus. Quem não é humilde, dificilmente será usado pelo Senhor, né? Tem que ser humilde para que ele use, né? Então, Paulo, ele recebeu aí a Alcineia, Deus abençoe, Irani Castro, Deus abençoe, né? Paulo, então, para ele não se exaltar, para ele não ficar soberbo, né? Ele, por causa das revelações que ele teve, né? As experiências espirituais que ele teve com o Senhor, tal. Então, foi dado a ele um espinho na carne. Aí diz aqui, foi-me posto um espinho na carne, foi-me posto, colocado um espinho na carne. E diz aqui que é mensageiro de Satanás para me esbofetear, ou seja, agredir mesmo, no sentido de agredir, de estar ali batendo, importunando diariamente, continuamente, né? A ideia é essa, a fim de que, mas qual é o objetivo disso? Aí está no finalzinho do verso 7, está o objetivo do tal espinho na carne, que ninguém sabe o que é, ninguém sabe. Talvez a expressão espinho na carne refere-se realmente a um tipo de doença, né? Possivelmente, porque espinho na carne, tal, que ficava ali, pelo que dá a entender, continuamente perturbando Paulo, né? Sendo digamos, assim, algo que tirava ele do sério, vamos dizer assim, né? Volta e meia,
ou regularmente, ele sentia algum tipo de coisa que espetava ele, espetava, ou uma dor, ou alguma coisa que fazia com que ele fizesse isso, tá? Não, a gente não sabe, o Paulo aqui, ele não dá o detalhe, ele não explica qual o problema que ele tinha, qual era esse espinho na carne. Não adianta, a gente vai especular e não vai conseguir entender. Pela expressão, o que dá a entender que realmente, como diz, né? Está muito claro, né? Que é no corpo dele, né? Que afetava ele. Isso era regular, isso era diário. Mas isso aconteceu por quê? A fim de que não me exalte. A ideia era qual? Se aquele espinho estava ali, qual era a ideia? Para que Paulo não se exaltasse, não ficasse soberbo. Como eu disse aqui, metido, né? Metido, achando que tinha, que era melhor, achando que bom, eu sou tal, olha, eu fui arrebatado aos céus, eu sou o cara. Então, para ele não fazer isso, simples assim. Enilson, Deus abençoe, né? Então, para ele não fazer isso, para ele não se exaltar, para ele não achar que era o cara, que era, né? Não falar igual o outro, né? Esse cara sou eu, entendeu? A ideia é essa. Então, por isso que Deus permitiu esse espinho aqui na carne de Paulo aqui, tá? E aí diz, né? O verso 8, por causa disto, ou seja, por causa desse problema na carne, desse espinho na carne, né? 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes, ele diz 3 vezes. Não foi provavelmente uma oração vazia, né? Foi algo assim, uma busca muito séria, muito sincera, com a intenção de que aquilo saísse da vida dele, né? Aquele espinho, seja uma doença, seja o que fosse, ele queria que saísse da vida dele. Então Paulo orou 3 vezes ao Senhor, ali, ó, com sinceridade mesmo, com sinceridade, fez campanha. Quando não é a vontade de Deus, não adianta campanha, não adianta. Quando sumariamente não é a vontade de Deus, não adianta campanha. Pode fazer campanha 7 dias, 3, 7, 10, 20, 40, 60, 80, a vida toda, que não consegue, se sumariamente não for a vontade de Deus. Então Paulo aqui, e era Paulo, hein? Era Paulo, grande apóstolo do Senhor, né? O maior teólogo que já existiu, pode-se dizer isso. Ele interpretou muito bem, ele passou muito bem para a igreja, quer dizer, um teólogo, né, inspirado por Deus, que faz parte do cânon das Escrituras Sagradas, né, como um dos autores dela, de várias e várias cartas. Então, olha, Paulo pediu, Paulo fez campanha e ele não conseguiu. Então, olha bem, você pode fazer campanha, eu posso fazer campanha, beleza, tudo bem, mas isso não garante que é a vontade de Deus. Eu tenho que tentar descobrir qual é a vontade de Deus, entender qual é a vontade de Deus. Devorar o Senhor, buscar o Senhor. Posso fazer campanha? Claro que pode. Pode subir ao monte? Claro que pode. Mas o monte não te dará nada que não seja da vontade de Deus. Nem o monte, nem o vale. Porque quem tem o controle de tudo é Deus. Então, a questão é você entender, compreender, orando ao Senhor, qual é a vontade dele. Você tem um problema? Busque o Senhor, claro, busque, ore a Ele. Com toda a sinceridade da sua alma, ore a Ele, tá? E se essa for vontade de Deus, Deus então irá abençoar, Deus irá curar, Deus irá libertar. E se Ele colocar a mão, se Ele tocar, e se Ele fizer, Ele fez. Mas se não for vontade sumária dele, então, meu querido, minha querida, a campanha não altera a vontade sumária de Deus.
ela não muda a vontade sumária de Deus. Quando é a vontade absoluta dele, sobre uma coisa ou outra. Às vezes ele permite coisa na vida da gente, que é para a gente aprender. Ele permitiu isso na vida de Paulo, que era para ele aprender, até porque Deus conhecia Paulo, senão Deus não tinha dado ou permitido esse espinho aí na carne dele, como Paulo diz, o mensageiro de Satanás, ele não teria permitido, não teria, né? Então Deus conhecia muito bem Paulo, para saber que Paulo precisava realmente aprender, que ele não era o cara, que ele era um servo e deveria agradecer a Deus por isso, e trabalhar e fazer a coisa de Deus, mas que ele não era o cara, ele não era o melhor, tá? Como muitos infelizmente se consideram, né, o melhor aqui, ali, lá, tal. Então é isso daí, tá bom? Então por causa disso ele orou 3 vezes. Ele conseguiu sucesso? Vamos ver se ele conseguiu sucesso na oração dele aqui. Orou 3 vezes o Senhor ali, ó. Deve ter sido aquela oração, né? E tal, mas ele não, pelo que a gente vai ver aqui, né? Ele não conseguiu o êxito. Diz assim, ó, então ele me disse, Jesus falou, ele orou 3 vezes, então Jesus falou com ele. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha bem, isso é que é espiritualidade, né? Espiritualidade não é quando eu digo assim, Deus não fez isso, ou então Deus fez isso porque eu pedi e tal. Espiritualidade é quando você entende quando Deus não faz e você deseja exaltar o Senhor com aquele problema que você tem, que não foi resolvido, tá? Que não foi dada a ele uma solução por Deus, certo? Então, isso é maturidade espiritual, quando você entende isso, quando você entende que Deus permitiu algo na sua vida e você já orou muitas vezes para que isso saísse, mas isso não saiu, mas você tem que entender o que Deus quer na sua vida com isso, qual o objetivo que Ele tem na sua vida, o que Ele quer fazer com você, o que Ele quer que você aprenda, o que Ele quer te mostrar. Então eu preciso entender isso. Paulo aqui, ele disse que, então, Jesus falou para ele, né, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa o quê? Na fraqueza. O poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza minha, na fraqueza sua. É o poder de Cristo, diz aqui, de boa vontade, ele diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei. Eu vou me gloriar de boa vontade nas fraquezas. É fácil você gloriar-se nas vitórias, né? Fácil, né? Não é fácil? É fácil você se gloriar, se achar o tal, né? Nas vitórias, né? Nas conquistas, é fácil. Mas se gloriar nas fraquezas, aí é outra coisa, e é isso que Paulo está fazendo, e isso demonstra o quê? Maturidade espiritual. Então ele diz, para que o quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, quem deve prevalecer, quem deve realmente, na vida da gente, prevalecer, dominar a vida da gente, é o poder de Cristo. Essa é a ideia. A graça de Deus está sobre a nossa vida. E a graça de Deus, ela é cheia de força invisível e infalível. Tá? É a graça de Deus, é a graça de Cristo sobre as nossas vidas. Então, mesmo tendo problemas, tendo dificuldades, tendo espinhos na carne, nós somos vencedores.
Nós somos vencedores. Não é porque nós temos problemas que nós não somos vencedores, igual alguns alegam e pregam por aí. Tá? Não é, não tem como. Na minha vida, quantas coisas eu deixei de conquistar? Ou deixei de ter êxitos? Quantas coisas? Quantas coisas eu queria e eu não consegui? Quantas coisas Deus permitiu na minha vida para que eu aprendesse, para que eu entendesse a vontade dEle? Eu tive várias situações na vida, decepções na vida, e isso aconteceu na minha vida, acidente de carro e tantas outras coisas, né, que aconteceu na minha vida, doenças e tal, tudo isso. E eu tive que aprender com isso. A gente tem que aprender com essas coisas. Decepções seríssimas, até mesmo na vida cristã, com relação a irmãos, e tudo isso. Né? E eu precisei entender, eu precisei compreender a vontade de Deus e o que Ele queria me ensinar quando Ele permitiu algumas coisas na minha vida. Né? Então, se eu não tive êxito numa situação, eu devo dizer e me sentir, de certa forma, feliz com isso. Porque se eu fiz, se eu orei, se eu busquei a Deus, e se não consegui aquilo que eu entendi a princípio que poderia conseguir, eu devo ter prazer de que eu não consegui, devo ter alegria de que eu não consegui, porque Deus, por alguma razão, não permitiu que eu conseguisse aquilo que eu estava pedindo. Ou no caso, a libertação de alguma coisa, ou no caso, alguma outra situação, em todas as áreas da vida, né? Vamos dizer assim. Então é isso daí. Eu acho que dá para entender mais ou menos aqui o que Paulo tá colocando aqui. Eu acho que o espírito de Paulo está igual lá aquele texto de Romanos, Romanos 8, 28, que diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá vendo? É isso aqui, ó. Paulo está ligado nisso que ele mesmo escreveu lá, né? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entendeu? Então ele está ligado nisso daí. Então o que ele tinha que fazer? O que fazer? Ele vai dizer, não, graças a Deus pelas fraquezas, graças a Deus pelas minhas derrotas, porque se eu tive alguma derrota, certamente Deus, por alguma razão, me permitiu e queria me ensinar alguma coisa. Aqui Deus está querendo ensinar a ele, olha, eu estou te dando um espinho na carne, para que você não se exalte, para que você não ficasse um cara, né, achando tal, se achando melhor, se achando, entendeu? Para isso que eu te dei esse espinho na carne aí, você realmente baixar a bola, né? Porque tem gente aí que infelizmente acha que descobriu a roda, né? E tal. E não é assim, né? Todos nós dependemos de Deus em todos os aspectos, né, da vida. Bom, para terminar aqui, pelo que sinto prazer, aí ele vai dizer algo que é para a gente algo terrível, tremendo, né? Paulo diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha bem, pelo que sinto prazer, quer dizer, ele sentiu um tipo de prazer, né, pensando lá no Romanos 8, 28 que eu falei lá, porque pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, olha bem, sentir prazer nas injúrias, misericórdia, nas necessidades, ele está dizendo, nas perseguições, ou seja, prazer quando me perseguem, mas no finalzinho nós vamos entender, né? Nas angústias, né? Por amor de Cristo. Por amor de Cristo, ele sentia prazer, já que, olha bem, resumindo, Senhor, ele está dizendo assim, Senhor, já que eu estou passando por esse problema, eu tenho esse espinho na carne, e por isso tu está me dando esse espinho na carne, para que eu não me exaltasse, ou seja, para que eu fosse usado nas tuas mãos, já que é assim, eu tenho prazer, não é isso que ele está dizendo, entendeu? Tem gente que Deus não dá a ele alguma coisa, uma cura ou alguma
sei lá, né, uma coisa que ele está buscando e tal, ele fica nervoso, agitado e tal, perde a alegria, fica deprimido. Paulo não, Paulo só tem prazer. Porque Deus conhecia tanto Jesus Cristo, tanto a Jesus Cristo, tanto a Deus, que ele falou assim, olha, se ele não me deu, é para o meu bem. Ou se ele me deu, é também para o meu bem. Se ele me deu o espinho na carne, é para o meu bem. Porque se ele não me desse esse espinho na carne, eu ia ficar soberbo, mitidão, né? Ia achar que era o cara, bababá, bababá, o bambambam. Aí Deus vai e faz isso e diz assim, ó, prazer nisso, prazer nisso. Eu sinto alegria nesse negócio, porque aí eu sei que Deus, para o meu bem e para o bem do reino de Deus, dele, né, mesmo, de Deus, ele me deu esse espinho na carne, para que eu fosse usado na presença dele, sem essa soberba, sem arrogância, né, etc. Bom, é isso aí. Pelo que sinto, então, prazer, o quê? Nas fraquezas, olha lá, são acho que 5 coisas aqui, né? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Oh, meu Deus do céu, é bênção demais, é um texto lindo esse texto. Agora eu vou ler o devocional aqui, é pequenininho, e eu vou fazer a leitura então, baseado nesse texto aqui. Não somos os super-heróis que as pessoas imaginam. Olha bem, baseado nisso daqui. Não somos os super-heróis que as pessoas imaginam. Geralmente nós não colocamos as fraquezas, né? Nós colocamos as nossas conquistas em evidência, né? Então é por aí. Bom, é mais fácil compartilhar as conquistas do que as derrotas. É verdade. Você vai lá na rede social, lá no WhatsApp, ou no Facebook, aí você vê as pessoas, conquistei isso, conquistei aquilo outro. Se uma igreja ela quer alcançar muitas pessoas, né, para ela lá, ela coloca o testemunho lá, Deus fez isso comigo, Deus fez aquilo, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Você não vai ver alguém colocar lá, olha, eu orei a Deus e eu não consegui. Não é verdade? Eu orei a Deus e não consegui. Você não vai ver lá alguém falando como Paulo, né? Paulo, que era Paulo, né? Eu orei a Deus 3 vezes para me afastar essa doença, e ele não me afastou essa doença. Meu Deus. Você não vai ver. Geralmente você vai ver, não, Deus me curou, Deus fez isso, Deus me deu carro, Deus me deu casa, você vai ver isso. Mas você não vai ver alguém falando, Deus não me curou. Né? Eu estou aqui para dizer que eu pedi um carro a Deus e Deus não me deu. Estou feliz com isso, estou alegre com isso. Você não vai ver isso, você vai ver só as pessoas falando assim, né? Deus me deu isso, me deu aquilo, porque realmente Deus dá. Se for vontade dele, ele faz, mas quantas vezes ele não faz? Quantas vezes eu oro e ele diz não? Olha, se Deus deu não para Moisés, deu não para Paulo, ele não vai dar não para mim? Não, brincando, não tem sentido, né? Então, as pessoas gostam de compartilhar as conquistas, né? Nós somos assim, os seres humanos, né? E não as fraquezas. Em geral, temos medo ou somos orgulhosos demais para admitir, quanto mais revelar as nossas fraquezas. Certo é que aprendemos a não confiar nas pessoas e deixamos visível apenas o melhor, o que os homens podem ver. Só deixamos à mostra o que os homens podem ver. O que os homens podem ver, sim, eu deixo à mostra, eu revelo. O que eles não podem ver, que são as minhas fraquezas, as minhas angústias, os meus medos, aí eu não deixo ninguém ver. É por aí, né? Sorrimos quando, na verdade, gostaríamos de chorar, gritar por socorro. No entanto, não queremos perder a pose de vencedor. O negócio é não perder a pose de vencedor. Não, eu conquistei, eu consegui, tal, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Entendeu? No geral é assim, infelizmente é por aí, tá? Se as pessoas soubessem que não somos os super-heróis que elas imaginam, quer dizer, nós não somos. Alguém olha para o pastor, por exemplo, e diz, nossa, esse homem é um homem santo, é um homem espiritual, eu quero a oração dele, porque tudo que ele pede, Deus faz, papapá. E muitas vezes o pastor está arrebentado, está arrasado,
está se questionando, muitas vezes ele está sofrendo, muitas vezes está com aflições em várias áreas da vida, muitas vezes ele está ali se achando um caco, né, porque não está conseguindo muitas coisas, muitas realizações que ele gostaria, né, etc, etc, etc. Eu acho que deu para entender, né, está dando a entender, né? É por aí, certo? Então, nós não somos os heróis que elas imaginam, que as pessoas imaginam, tá? O cristão não é esse herói que as pessoas pintam nos quadros, né? Ah, não vai ter sofrimento mais, acabou o sofrimento. Não, os cristãos não são assim, eles sofrem muito. Ah, é claro que Deus está com o cristão, ele mora com o cristão, ele habita no cristão, nele, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mas vencedores não significa que eu vou ter ausência de aflições, ausências de perseguições, de lutas. Não, pelo contrário. Cristo mostrou isso na pele, bem claro, das lutas e aflições. Os apóstolos mostraram isso, sofreram, espancados muitas vezes, açoitados muitas vezes, mortos muitas vezes, sim. Então, e isso não quer dizer que eles não foram vitoriosos, não, foram vitoriosos em Cristo Jesus, tá? Que muitas vezes nos sentimos fracos, com medo, sós e procuramos entre os homens amigos verdadeiros, que é difícil às vezes encontrar amigos verdadeiros, que você possa realmente contar com eles e orar com você e estar junto com você nas horas das lutas. José Coutinho, Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe, estamos juntos aí, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Deus abençoe. Não somos os heróis que as pessoas imaginam, tá? Nós temos fraquezas, nós temos nossos dramas, nossas aflições. Os cristãos, eles sofrem na terra, mas eles são mais do que vencedores. Ah, parece um paradoxo, não, é isso mesmo, tá? Em sintonia com as escrituras sagradas, busque o Senhor. Por exemplo, agora nesse coisa do novo coronavírus, eu vi uma pessoa falando que não haverá mais morte no país, falou isso já tem dias aí, uma pessoa falou, um cristão falou, não haverá mais mortes no Brasil. Quantos morreram depois disso? Uma porção, milhares já morreram depois que essa determinada pessoa falou isso. Tá? Então não é assim que funciona, eu preciso entender, eu tenho que orar, a igreja tem que orar, tem que buscar, tem que rogar a Deus, mas precisamos entender a vontade de Deus, e a vontade absoluta de Deus sobre determinadas coisas. Eu preciso entender e aprender com os momentos, entende? É isso daí. Isso não é uma ideia de pessimismo, não, pelo contrário, é otimismo. Sabendo que Deus está conosco, mesmo nos momentos de lutas, de aflições, de perseguições. É o que Paulo está dizendo. Ele sentia prazer quando esses sofrimentos, quando os sofrimentos iriam, de alguma forma, abençoá-lo, ajudá-lo a fazer o trabalho do reino de Deus. E ele iria, através do sofrimento, das perseguições, glorificar a Deus, por amor de Cristo, ele sentia prazer. Esse é o sentido da vida. Tá? É o sentido da vida. Quantas vezes eu pedi a Deus coisas e Deus me atendeu? Mas quantas vezes eu pedi a Ele outras coisas e Ele não me atendeu? E eu sei por que Ele não me atendeu. Na hora eu não entendi, depois eu fui entender. Então a vida é assim, querido. É entender a vontade de Deus. Amém? Entendamos a vontade de Deus. Não somos os super-heróis que as pessoas imaginam. Tá? Nós temos fraquezas e que o poder de Cristo se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Vamos orar? Colocar nas mãos de Deus. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado que estamos aqui, na Tua presença. O mais importante realmente é estar na Tua presença, Senhor. Temos fraquezas, temos medos, aflições. Sim, Senhor, tudo isso acontece na vida da gente. Teu filho sofreu, teu filho teve tantas aflições na vida, perseguições, e ele venceu. Então nós somos nele, em Cristo, mais do que vencedores, conforme diz a Tua palavra. Sabemos disso. Claro, Senhor, nós oramos a Ti, nós queremos entender a Tua vontade e pedimos e clamamos a Ti, ó Deus, por resoluções, por soluções em nossas vidas e na vida, por exemplo, agora dessa nação e do mundo todo, Senhor, fazendo com que, rogando para que essa praga, para que esse mal, esse vírus desapareça da nossa terra. Nós rogamos, sim, nós oramos a Ti, nós cremos em Ti.
e colocamos em tuas mãos, Senhor. Agora, Senhor, sobretudo, acima de tudo, seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, abençoe cada irmão, cada irmã, cada família, cada pessoa que ouviu a tua palavra nesta manhã, Senhor. Que ele se alegre o coração, Senhor. Que ele creia na tua presença, que ele te sirva com sinceridade. Ó Deus, que ele não te sirva, que nós não te sirvamos por aquilo que tu pode nos dar. Não, Senhor, que te sirvamos por aquilo que tu és, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou o teu Filho amado para nos salvar. Sim, meu Deus, nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, incondicionalmente devemos amá-lo. Em nome de Cristo, que entendamos isso, que aprendamos isso, em nome de Jesus Cristo. Abençoe cada irmão, mais uma vez eu te peço, cada irmã, cada família, cada casal, cada pessoa que ora comigo agora, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom dia para todo mundo aí, ó. Bom dia, grande abraço, em nome de Cristo. Um abraço virtual, fortão, em nome de Jesus. Amanhã, 7 da manhã, estaremos aqui, se Deus permitir. Grande abraço, fique com Deus.